Bem-vindos a mais um Balão de Fala, mais um Balão News. Dessa vez estou aqui com ele, mais uma vez aqui, ele que sempre está aqui, ele que é o meu co-host, Bernardo Medeiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente vai gravar hoje algumas notícias do mês de março, apesar de que a gente passou um tempinho sem postar por motivos pessoais e de trabalho, né? A gente tem nossas prioridades fora o podcast, mas hoje vamos falar de boas notícias, algumas polêmicas. Então fica aí na escuta que hoje tem muita coisa para falar. A gente separou as pautas mais quentes, teve muita coisa que aconteceu nesse meio tempo, mas a gente separou as coisas que estão em alta agora, né? E a gente vai começar aqui com uma coisa que é uma das minhas paixões, digamos assim, que é o tal do Duna, que pra mim, eu já falei isso, eu acho que eu falei inclusive no último podcast, é um dos maiores filmes de ficção científica da história da humanidade. Já falei isso. Bernardo tá me olhando com uma cara aqui, de não muitos amigos, mas é verdade. E saiu o trailer do Duna Parte 3, né? O Duna que tem que vai ser o fechamento, o encerramento dessa primeira trilogia. Ninguém sabe se vão ter mais. Sinceramente, se for pro Denis Villeneuve não continuar... Gostou do francês? Villeneuve. Se for pro Denis Villeneuve não continuar fazendo Duna, eu prefiro não ter uma continuação, sinceramente. Mas a gente teve esse trailer. Bernardo também viu o trailer. Mas só pra pontuar, eu achei bem legal o trailer. A gente tem agora, finalmente, né, esse arco do Paul Atreides se fechando. Dele se mostrando o canalha que ele é, na verdade, né? E esse filme, ele tem como objetivo adaptar o segundo livro, né? Pra quem não sabe, Duna foi um livro, né? Os dois primeiros filmes adaptam o primeiro livro. E esse terceiro filme de agora vai adaptar o segundo livro, que é um livro bem fininho, então assim, dá pra adaptar em um filme só, não vai ficar muito ruim. Mas é um livro que, diferente do primeiro, ele tem muito mais viagem, entendeu? Assim, é um livro que tem muito mais coisa, mais viajada. E eu quero muito ver como é que eles vão adaptar isso aí na tela do cinema. Cara, eu sou sincero, né? Pedro já me pediu pra assistir e eu dei a chance. Assisti o primeiro, fiquei meio perdido e comecei o segundo. Eu achei muito arrastado. Pode ser que quando eu terminar o segundo, eu não terminei ainda. Quando eu terminar, eu venha a entender algumas coisas que ficaram em aberto na minha cabeça, sabe? Eu vi o trailer, não entendi muitas coisas, porque eu não terminei o segundo. Mas prometo que vou terminar. A gente vai assistir esse filme no cinema e vai trazer um review no final do ano, muito provavelmente. Mas eu não tenho expectativas. Assim, eu espero que seja melhor do que eu vi até agora. Lembrando que eu só assisti o segundo filme até a primeira hora, mais ou menos. Então, já que Pedro fala tanto, eu tenho que terminar, tô devendo. Mas vamos ver, né? Não tem como, não é ruim porque é um sucesso mundial, estrondoso. E os caras têm coragem, porque vão botar bem pertinho do lançamento de Vingadores, né? Tem isso também. A gente já tem confirmado que vai retornar nesse filme, obviamente, o Tom Holland e a Zendaya. Mas a gente também tem o Robert Pattinson, que vai vir pra ser o vilão desse filme aí, o famoso Scytale, o Metamorfo. Metamorfo não, né? O Transmorfo, ele é como se ele fosse a mística dos X-Men. Ele muda a forma dele e tal. A gente também tem a Anya Taylor-Joy, que já tinha aparecido no segundo filme, né? Como a irmã do Paul Atreides aqui vai voltar pra um papel, de fato, de protagonismo. Ela só tinha aparecido em umas visões do Paul, que, né, tem essas visões do futuro. E, bom, eu estou bastante empolgado para esse filme. E outro filme que também... lembrando que o filme estreia 17 de dezembro, pertinho de Vingadores. Doutor Destino, né? Então, como o Bernardo bem disse, vai ser bem apertado e só quem ganha com isso somos nós, os telespectadores. Eu não acho uma boa jogada de marketing e de decisão
botar esse filme próximo de Vingadores, porque, véi, Vingadores é algo que a gente tá esperando há muito tempo. Eu acho muito mais forte do que Duna. Não que Duna seja fraco, mas a Marvel é a Marvel nos cinemas. A gente sabe como a Marvel movimenta dinheiro, né? Eu não sei qual vai ser o impacto na bilheteria desse filme. Eu acredito que 90, 80% das pessoas não vão deixar de assistir. Se tiver que escolher um, vão assistir Vingadores. Eu acho. Mas vamos ver o que é que acontece. E ainda tem aquela parada que é uma importância muito grande que eles dão lá nos Estados Unidos, que é a questão do IMAX, né? Não, quem que vai pegar a sala do IMAX? Quem que vai transmitir no intervalo do IMAX e tal? Assim, eu boto fé em Duna, embora eu acho que, tipo assim, beleza, é loucura competir, porque você tá pegando uma parada que é completamente mainstream contra uma parada que é completamente de gosto, né? A maioria das pessoas não gosta de filmes de ficção científica. Mas, vamos ver, né? Se for aclamado na crítica, coisa que os outros dois filmes foram, eu acho que não vai sofrer tanto assim. E continuando falando sobre filmes que a gente tá muito ansioso, vamos falar dele. Finalmente saiu o trailer de Homem-Aranha. Homem-Aranha, que eu já esqueci o trailer, o nome. Um Novo Dia. Brand New Day. Um Novo Dia. Homem-Aranha, Um Novo Dia. E assim, vamos lá. O que eu achei do trailer? Eu que fiquei famoso por falar mal do Homem-Aranha do Tom Holland. O que eu achei do trailer? Cara, talvez dê certo. Mas é aquilo. É um filme que tem muita gente. Tem muita coisa acontecendo ali. No trailer tem muita coisa. Você tem Mary Jane voltando, você tem Ned voltando, você tem Peter Parker pobre, aí você tem Tentáculo aparecendo, você tem Justiceiro, você tem Hulk, você tem o Tombstone, que vai ser o vilão do filme. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas esse trailer, uma coisa que eu achei bem legal é porque ele teve uma pegada mais de Amazing Spider-Man, né? Uma pegada muito lembrando muito o Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield, que pra mim é um filme muito legal do Homem-Aranha, um filme do Homem-Aranha bem legal. E assim, é o famoso ver pra crer. Eu não boto fé em nada que a Marvel faz ultimamente, a não ser Vingadores, porque, bom, chamando a galera que já deu certo, não tem muito que dar errado. Mas, assim, expectativas mistas aí. Mas Bernardo eu sei que adorou o trailer, né? Eu gostei muito do trailer, né? Adicionando a esse mutirão de gente que chegou nesse trailer, a gente ainda tem o Escorpião, o Boomerang e a Jean Grey, né? E o Tarântula. E o Tarântula, Mas fora todo mundo que... Mas assim, deve aparecer só em flashback esses caras aí, eu acho que não... Mas mesmo assim, é muita gente. Eu tô empolgado, o filme do Homem-Aranha sempre mexe comigo. Vamos ver como é que eles vão encaixar cada um desses personagens. Como a gente já comentou em outro podcast, eu pensava que a MJ e o Ned Leeds, eles tinham, tipo, meio que realmente iam ficar ali em segundo plano, iam existir, mas não iam ser personagens principais. Infelizmente, me desculpe aí se você gosta, mas infelizmente eles vão, pelo que eu tô vendo e pelo que eu vi no trailer, eles vão ser personagens principais também nesse filme, junto com o Homem-Aranha, como foi nos outros filmes, né? E isso me tira um pouco a felicidade de viver. Mas vamos assistir, vamos dar chance. Lembrando que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre esse assunto, mas esse filme do Homem-Aranha, ele era pra ser... O vilão dele era pra ser o Rei do Crime, mas como é um filme da Sony e a Sony não tem direito de apresentar personagens pertencentes à Disney, aliás, assim, vamos lá. A Sony não pode mostrar o Rei do Crime no filme do Homem-Aranha e nem pode mostrar o Homem-Aranha na série do Demolidor, porque precisaria fazer um acordo entre as duas partes de direito de imagem. Então eles mudaram o Rei do Crime pra o Tombstone. A mesma coisa que aconteceu nos jogos, por exemplo. Você não, aqui no Brasil, por exemplo, você não tem o nome Rei do Crime. Você só tem o nome Kingpin e Tombstone, o Lápide, que é Tombstone, virou Tombstone aqui, enfim. E aí, onde é que eu quero chegar com isso, né? Esse filme do Homem-Aranha, ele vai se passar
depois da segunda temporada de Demolidor, que a gente tá tendo agora, de Demolidor Born Again, depois do especial do Justiceiro, que vai se conectar diretamente com esse filme, não à toa o Justiceiro vai participar do filme. Falando sobre essas duas coisas, antes de terminar, só pra falar que o filme estreia dia 30 de julho, né? Então, falando sobre essas outras duas coisas, a gente teve o trailer do Justiceiro, do especial que vai ter do Justiceiro, e tá tendo agora a segunda temporada de Demolidor, que está na sua metade. Vamos lá. O que é que eu achei da segunda temporada de Demolidor? Cara, sabe quando você tem uma boa ideia? Tem pessoas no mundo que nasceram pra ter ideias, mas não pra executá-las. Um exemplo disso é o George Lucas. O George Lucas, ele é um excelente idealista. Ele apresenta a ideia, pô, Star Wars é maravilhoso. Obviamente ele copiou muita coisa de Duna, né? Mas tudo bem. Star Wars é muito legal, funciona muito bem, a ideia que o cara teve foi muito boa. Mas se você for assistir Star Wars prestando atenção nos diálogos, você vê que é uma parada muito mal feita. E aqui do mesmo jeito com essa série do Demolidor. Eu acho essa série, a ideia é muito boa, mas ao mesmo tempo que você resgata muita coisa que funcionou lá na Netflix, aqui as coisas que trazem de novo não me convencem. As coisas que tem de novo nessa temporada e na série como um todo, desde a primeira, pra mim não funcionam, tá? Eu não gostei da primeira temporada. Eu gostei do começo, não gostei do final. Achei o final bem estranho, assim. Aquele final com o Rei do Crime matando o policial e o Demolidor indo lá com a Karen Page pra base dos caras e chegando lá e falando: vai dar não, vamos voltar. E eles voltando, ou o Justiceiro aparecendo lá, andando pra matar os policiais da Task Force, né, da polícia antivigilante. E essa segunda temporada, por mais que tenha sido bem de crítica, e assim, eu não acho que tá horrível, tá? Mas tá divertido, mas eu acho que podia ser bem melhor. Eu acho que a Disney, eu não sei explicar, mas você assiste mesmo tendo uma violência maior, você ainda vê a cara da Disney ali. Eu não sei, esse é meu sentimento. Eu tô assistindo, eu vejo a cara da Disney, e a violência parece que é um negócio tipo assim, isso aqui é Disney, mas tem violência, só que não me, sabe, não me compra muito, não. O Demolidor tá bem violento, eu não gosto, eu gosto do Demolidor violento, mas eu gosto do Demolidor com uma dualidade maior. É como se esse Matt Murdock, ele tipo, eu sou violento e acabou a história. Entendeu? Eu gosto quando o Demolidor ele é violento, mas ele fica tipo, putz, eu sou católico, eu não posso ser violento assim. Eu preciso me controlar e lutar contra esse demônio interno e tal. Mas assim, é aquilo. Meu sentimento sobre a segunda temporada de Demolidor, obviamente não acabou ainda, né? Mas meu sentimento sobre a segunda temporada de Demolidor é que podia ter sido bem melhor. Em contrapartida, eu estou gostando. Claro, tem, como o Pedro falou, tem um toque da Disney ali que você... é nítido, você sente em cada cena, em cada coisa que aparece. Mas eu tô gostando da série. Eu ainda não assisti o quarto episódio, que já saiu. Assisti até o terceiro, inclusive assisti o terceiro ontem. A gente tá gravando no dia 14 de abril. Assisti o terceiro ontem. Eu tô gostando. Aí pra mim já é o contrário. Eu adoro o Demolidor com essa vibe violenta e as coreografias de luta estão muito bem feitas. Gostei demais do final desse último episódio, do terceiro episódio que eu assisti. Claro, como o Pedro falou, eu não gostei muito de como eles trataram a série na volta agora, né, pela Marvel. Porém, eu achei um bom entretenimento. De você fazer assim, caramba, eu vou parar pra assistir Demolidor, velho, isso aqui é bom. Não é aquele negócio que você assiste só por assistir. Realmente tem coisas muito boas. A coreografia, a luta, o ator... Charlie Cox, né? O nome dele? Cox. Isso, Charlie Cox. Muito bom, muito bom. A Lourinha também, que faz a Karen Page, eu gosto muito dela. Uma personagem que eu tô adorando nessa temporada é a Vanessa. Eu já gostava dela de antes, a mas atriz é muito boa, a atriz é maravilhosa. Ela e o eu não sei Vincent como D'Onofrio do Rei do Crime são maravilhosos juntos. É um negócio que eu falei pra minha noiva ontem foi justamente isso. Caramba, como é que a Netflix
foi montar uma série de herói e ele conseguiu acertar em praticamente todos os atores que eles contrataram pra ser principais ali. Porque o Poindexter é muito bom, o Demolidor é muito bom, o Justiceiro é muito bom, a Karen Page é muito boa, o Rei do Crime, véi, é muita gente boa. Até os coadjuvantes são muito bons. Eu não vou lembrar o nome, mas Fog? o menino lá... Não, o gordinho que é Cara, aquele moleque, do inclusive, marketing. ele é filho do Tony Soprano, de Soprano, sabia? Não Ele sabia. é filho do James Gandolfini. Esqueci o nome dele. Muito bom ele. O ator que tá fazendo o segurança do Rei do Crime também, muito Michael bom. Gandolfini. Cara, eu fico impressionado quando eu vejo uma série assim que você raramente encontra um ator que tá mais abaixo que os outros. Eu realmente tô gostando. Cara, ele é muito bom. O segurança do Rei do Crime realmente é muito bom. Bom, tu falou que tu gostou muito da Vanessa aí, ainda é aquilo, né? Vamos ver aí o quarto episódio. Mas assim, agora sim, beleza, tem muita coisa legal, mas tem muita coisa que não dá. É porque tu não chegou no quarto episódio ainda. Mas no final, eu acho que é no final do terceiro que acontece isso, é no final do segundo. Tem a menina lá, que é a filha do Tigre Branco. Filha ou é sobrinha do Tigre Branco? Meu Deus do céu, alguém mate essa personagem, pelo amor de Deus. A menina chega lá, tipo assim, o Demolidor tomou um cacete pelos policiais da Força Antivigilante, certo? A gente tem que fazer um episódio só sobre essa série, porque eu tenho muita coisa pra falar. Mas só pontuando aqui, o Demolidor tomou um cacete pros personagens pros policiais. 3 policiais, precisou vir o mercenário e salvar ele. A menina chega pra Karen Page, depois da Karen Page matar um policial lá. A menina chega pra Karen Page e fala: peguei aqui, ó, comunicador dos caras, peguei aqui, ó, o cartão que abre todas as portas e peguei umas armas. Aí a Karen Page fala: como? Ela: eu fui lá e peguei. Tá. Tá bom, então. Os caras dão um couro no Demolidor, mas a menina, normal, que inclusive a atriz é péssima. Aquela cena no mercado dos caras prendendo a mãe ou a tia dela, enfim. É bizarra aquela cena. Ela fica assim, ela fica olhando. Tia! Não! Parece aquelas Freeza, por que você matou o Kuririn? Meu irmão, é horrível. Essa personagem aí é horrível. E aí depois você tem ele tirando a galera da prisão. E elas assumindo, não, eu só tô aqui pra ajudar, é isso aí mesmo, tá? Deixa que eu resolvo. Pera aí, meu irmão. É uma criança de, sei lá, 16, 17 anos, lutando contra os policiais que estão matando todo mundo com licença pra matar, pô. Isso não existe, não. Eu não consigo comprar essa ideia, não. Inicialmente, eu comecei a gostar dela, da personagem, não da atriz, mas do personagem em si. Como eu tava brincando com minha mulher, é a Triga Branca, vai virar a Triga Branca. Aí começou a forçação de barra. Muita cena dela fazendo caras e bocas, muita coisa assim, ela vai resolver. Aí, um negócio que eu não entendi. A tia dela tá lá Passei rápido, a tia dela tá lá na loja, né? Aí ela vai e segura o policial. Ela segurou o policial. Aí o policial olhou pra ela e fez: agressão a policial, você vai presa. Aí prendeu ela. Aí na hora que o policial sai, tá um monte de gente xingando, jogando pedra, jogando Tava todo mundo esperando. Vai preso. Tava todo mundo esperando lá fora. E ninguém vai preso, não. Os cabas jogam pedra em viatura, e tipo assim, tudo. O policial fica segurando ela. O policial segura ela como, sei lá, eu seguro uma criança de 2 anos que tá chutando minha perna no supermercado. O policial segura ela e ela fica fazendo caras e bocas. Não. Estão levando minha tia. Por que eles estão levando minha tia? Não. E a tia dela: fica aí, eu vou ficar, vai dar tudo certo. E ela: não faça isso não. Não, olha, não dá. Essa personagem, toda vez que ela aparece em cena, eu não aguento. Ela e a amiga do Demolidor, a sócia dele no escritório, que veio pra substituir o Fog, porque eles tiveram a brilhante ideia de matar ele na primeira temporada. Eu acho que o ator não queria mais fazer a série. E aí, cara, ela é
ela é aquela... Sabe quando você tá vendo uma cena que você sabe que não vai dar em nada? Porque nunca dá em nada com aquela personagem. E você é obrigado a ver, porque a história... O episódio tem que dar o tempo certinho. Tipo, ela vai pro tribunal julgar o cara, só que você sabe que não vai dar em nada. Você sabe, porque você tá vendo que a história tá caminhando pra esse ponto. Então fica ela no tribunal. Não, mas tá errado. Tá errado. É claro que tá errado, meu irmão. É claro, você tá vivendo a série, os caras invadem o escritório, quebra tudo lá. É óbvio que você não vai ganhar, entendeu? Mas ela vai e tal, beleza. Ok, faz parte da história, faz parte do roteiro, tudo bem. Mas, assim, eu não compro essa personagem também, eu não gosto muito dela, não. E quando a Trega Branca lá, depois da tia ser sequestrada, ela vai no escritório. E aí junta as duas personagens na mesma cena. Aí primeiro que a menina entra no escritório, calada, parecendo um zumbi, assim, ó. Ela foi fazer o que ali, então? E do nada ela olha pra uma caixa e faz... Tá ali, não tá? Me mostra. É do nada. Não. Enfim, a gente fala mais disso nos próximos episódios. Beleza. Continuando, né? A gente também teve... Ah, vamos falar. A gente também teve o trailer de Justiceiro. Que eu vi uma vez, tá? Eu não vi de novo pra gravar esse podcast, eu vi quando saiu. Mas, pelo que eu pude perceber, vai ser uma história meio familiar ali, né? Assim, tem muitas cenas nesse trailer. Além de cenas maravilhosas, por exemplo, o Justiceiro jogando alguém em cima de um prédio, que é sempre muito legal de ver. Tem muitas cenas dele com uma criança. E com um cara. Tem um cara, uma criança e ele. E ele tem muitas cenas disso no trailer. Então, eu acho que vai ser uma história mais intimista, que é o tipo de história que o Justiceiro funciona geralmente. O Justiceiro não funciona pra salvar o mundo. Inclusive, essa parte dele no Homem-Aranha é uma parada que tá me deixando meio estranha, assim, porque eles vão lutar contra o Hulk. E nem o Justiceiro, nem o Homem-Aranha funcionam muito bem nesse tipo de situação. Mas... Cara, esse especial aí, eu tô botando fé. Até porque o produtor executivo, né? Um dos produtores executivos do episódio, do especial, que vai ter, se eu não me engano, 1 hora, é o próprio John Bernthal, não sei o nome dele, mas que é o ator de Justiceiro e ele é um dos próprios produtores e ele é um cara que advoga muito pelo personagem, né? Então, assim, tudo bem que isso não é garantido de nada, mas eu vou botar a fé nele. Eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu vou botar a fé. Eu gosto dessa pegada mais rua. Até já comentei isso, acho que no último ou no penúltimo podcast, em que eu falei que o Homem-Aranha, pra mim, eu gosto, tá? Foi muito bom ele nos Vingadores e tal, mas eu prefiro o Homem-Aranha que salva Manhattan e acabou, velho. É o que eu gosto. E a mesma coisa pro Justiceiro. Eu não quero ver o Justiceiro salvando o mundo. Eu quero ver o Justiceiro salvando uma rua, salvando um pessoal. Eu quero ver isso. E ele dando em gente. É o que tá acontecendo. Eu acabei de ver o trailer pela primeira vez e é satisfatório, como o Pedro falou. O cara tá descendo a porrada de todo mundo, com uma crise existencial ali, um amigo dele, médico, aparece e você não sabe se ele tá lá ou se é só a cabeça dele falando, a filha dele aparece em uma cena. Então eu acho que vai ser muito mais uma luta pessoal nesse especial do que algo pra trazer algo pro futuro. Eu acho que vai ser um arco fechado aí. E eu tô botando muita fé, porque eu gosto desse personagem, eu gosto desse Justiceiro. Toda vez que ele vai dar um murro em alguém, ele tem que gemer, eu não sei porquê, mas que é bom, muito legal, continue. né? Que é muito legal. Continue. E é isso. Ah, eu gosto demais, velho. A série do Justiceiro, pra mim, é uma das melhores da Netflix. Se não a melhor, né? Fica pau a pau com o Demolidor. Eu ainda tô pra ver, eu quero ver o Justiceiro com sobretudo. Ou sem a barba. Eu não gosto de Justiceiro com barba. Por que você não gosta, Pedro? Porque o Justiceiro é um militar. E ele é um militar muito do psicopata. Então ele, na minha cabeça, pelo menos, o Justiceiro não teria barba, justamente porque você não pode ter barba no exército americano. Mas enfim, também saiu... eu tenho que lembrar de falar sempre quando é que vai ser lançada as coisas. Também saiu não. Esse especial sai dia 12 de maio. Ou seja, esse especial é o último episódio da temporada de Demolidor. Então a gente vai ver basicamente o Frank Castle, pelo menos ao que tudo indica,
lidando com os desdobramentos da segunda temporada de Demolidor Born Again. Também saiu o trailer de Harry Potter. Harry Potter, que é uma das paixões da minha vida. Depois de muito tempo, assim... Vamos lá. Eu comecei meu primeiro contato com Harry Potter foi os filmes. Graças à minha prima. A minha prima morava comigo. E ela sempre me mostrou os filmes, né? Eu nasci, o filme... Quando eu nasci, eles já estavam fazendo o segundo filme. E aí... A minha prima, ela pegou os livros emprestados com uma amiga dela. E ela lia pra mim, pra eu dormir, os livros de Harry Potter. E depois de um tempo, depois de muito tempo, assim, décadas, eu lembro de assistir os últimos filmes no cinema com ela e tudo. Depois de décadas, eu comprei o box pra mim e li todos os livros de Harry Potter, mais de uma vez. Então era uma parada que eu gostava bastante, tanto que, depois de adulta, minha prima hoje em dia, ela tem 2 filhos e tal, eu dei esse box que eu tinha comprado de Harry Potter pra ela, pra que ela lesse pra os meninos, como ela fazia pra mim. Então, Harry Potter é uma parada que, desde criança, é uma parada que esteve presente na minha vida. Eu já assisti os filmes 500 milhões de vezes. Eu adoro Harry Potter. Depois de um tempo e depois de bagagens e bagagens literárias e quadrinhos que você vai lendo, você vê que Harry Potter, ele bebe de muitas fontes, principalmente de livros da magia, que é do Neil Gaiman, pra quem não sabe. E foi se tornando uma coisa menos paixão e mais razão ali. Então hoje eu não considero Harry Potter um dos meus livros favoritos, nem nada. É mais um apego emocional e sentimental. Mas falando sobre o trailer, pra Bernardo falar, que eu falo demais. Eu adorei o trailer. Eu achei bem legal. Se você leu os livros, você sabe que nos filmes tem muitas cenas que não tem e que são cenas que aprofundam muito mais o personagem do Harry Potter. Porque o Harry Potter, ele pode parecer um grande de um mimado nos filmes, sabe? Tipo assim, nos filmes, por exemplo, quando tudo todo mundo feliz, o Harry Potter, ele tem alguma coisa que acontece e o bicho começa, sei lá, a cicatriz tá doendo, eu vou desmaiar, não sei o que aconteceu, eu tô sentindo que Voldemort tá aqui do meu lado, entendeu? E nos livros tem muita coisa que vai mostrando como o personagem vai crescendo, como as cenas dele no colégio, as cenas dele sofrendo bullying com o primo dele, a própria cena do zoológico no primeiro filme, de Pedra Filosofal, nos livros é bem maior, né? Eles vão fazer um passeio no zoológico, um passeio bem, bem grande, no filme é, sei lá, 5 minutos. Então, a série, ela tem por objetivo adaptar fielmente os livros. Fielmente, entre muitas aspas, porque tem o Snape, que eu achei horrível a escalação do ator. E não tem nada a ver com a cor de pele do cara, porque realmente não tem nada a ver mesmo. Mas eu vou passar a palavra pra Bernardo agora, e depois eu retomo esse assunto aí. Porque eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, e como a gente vai fazer um episódio só sobre Harry Potter lá pro final do ano, quando sair a série, pro final do ano pro ano que vem, né? Quando sair a primeira temporada, eu vou guardar muita coisa pra falar lá, mas eu quero falar um pouco mais sobre essas escalações e sobre expectativas. Antes de entrar no trailer, eu vou complementar o que Pedro falou. A gente podia até trazer alguns episódios especiais como escalações que não fazem sentido, porque tem muito no cinema isso. Mas vamos lá. Pedro falou aí que leio, tem um apego emocional, não sei o quê. Primeiro, não li nem lerei. Não sinto falta. E os filmes, eu gosto dos filmes, acho muito divertido pra você passar a sessão da tarde. Inclusive, quando tinha no SBT aquele especial na semana, todo ano tinha, que todo dia era um filme de Harry Potter, eu assistia todas as vezes, porque é muito divertido, tal. Dito isso, pra mim, me desculpa as pessoas, eu sei que tem muita gente que é fã, apego emocional, pra mim é só mais um filme, só mais uma saga de filmes bons que estourou e se você tem seu apego emocional, eu respeito muito. Eu acho que tem coisas muito melhores no cinema, como fantasia, e muito melhor nos livros também, como fantasia. Tem Tolkien, tem Brandon Sanderson e outras pessoas. Mas não é ruim. E uma série dessa, ela movimenta o mercado cinematográfico. Isso é óbvio. Você gostando, você não gostando. E eu vou assistir, com certeza. Minha noiva, ela é fã de
de Harry Potter. Mas assim, é como o Pedro falou, você se empolga, se empolga, se empolga, e no final você tem um personagem que todo mundo, desde o começo, não queria que fosse aquele ator. E eles insistiram e colocaram. Vamos lá, pra gente falar um pouco sobre isso. O ator, não tenho nada contra ele, nada contra a cor de pele dele. Eu sou uma pessoa que eu gosto da fidelidade ao que foi escrito. E você pega um cara bonito, que o cara é um galã de novela, pô. Pra representar um personagem que sofre bullying porque é feio. Começa daí. Não tem nada a ver com cor de pele. O cara é lindo, porra. Tá ligado? Aí você pega isso e você força a barra. Porque você podia pegar qualquer outro personagem e fazer isso. Até o próprio Harry Potter. Não porque a mãe dele era branca, galega, né? Do olho azul. Mas o Rony Weasley, você tira de ruivo, bota pra preto, pra mim tanto faz. Agora você pegar um personagem que ele é principal na série, se você tirar o Snape, não tem série, e você vai botar ele pra sofrer bullying. Um cara negro. Eu acho que é pior esse tipo de inclusão. Eu acho que não ajuda. É uma visão minha. Mas, dito isso, vamos assistir, velho. Vamos assistir. Vou assistir, provavelmente eu vou gostar, porque não tem como Harry Potter ser ruim. Mas também não tô botando essa expectativa de, meu Deus, é a série do século. Harry Potter, meu Deus. Não, pra mim, tanto faz. Cara, Harry Potter, os livros e os filmes não têm realmente muitos personagens negros. Mas você reclamar de diversidade pra Harry Potter é uma loucura. O Dumbledore é gay, certo? Você tem a primeira namorada do Harry, pelo menos, o primeiro lancezinho que o Harry tem ali, é indiana. É uma menina indiana. Tipo, literalmente indiana. E o segundo é uma chinesa, ou japonesa, enfim. Então, você tem personagens negros, o próprio o Dino Thomas, que aparece nos filmes, que inclusive é interpretado por um brasileiro, que é o Luca Enoch, se eu falar errado o nome dele, perdão. É um personagem negro que aparece, você tem aquele cara da Ordem da Fênix, que eu sempre esqueço o nome dele. Mas tem outros personagens que poderiam ser negros sem o menor problema. Assim, vamos lá. Sirius Black. Sirius Black não podia ser negro, né? Porque o cara tem o sobrenome Black. Ia ser meio estranho. Mas, por exemplo, o Remo Lupin pode ser negro. Agora, o que acontece? Eles não vão botar o Voldemort como negro, porque ele é um vilão. Eles não vão botar o Pedro Pettigrew, né, o Rabicho, como negro, porque ele é um vilão. E eles vão botar, e eles resolveram botar, vamos fazer o seguinte, eles não vão botar nenhum ministro da magia, porque os ministros da magia geralmente são corruptos, né? E aí eles iam ser um vilão também. Você não pode botar o Draco Malfoy como negro, você também não pode botar os amigos do Draco Malfoy como negros. Podia ser o Neville Longbottom, podia, mas ele é ridicularizado, então não vão botar ele como negro. Podia ser o... Cara, podia ser vários personagens aí. Mas eles escolheram não botar. A própria Hermione agora é morena, né? Nos livros não tem menção da cor de pele da Hermione, tanto que na própria peça da Criança Amaldiçoada é uma atriz negra que faz Hermione, pra mim, sem nenhum problema. Mas mexer no Snape em si, um personagem que é categoricamente tratado nos livros como um cara branco, magro, com o nariz pontudo e longo, cabelos oleosos. Você fazer isso e botar um cara negro, bonito, forte, com o nariz pequeno. Porra, aí, sei lá, tá ligado? E assim, tem o aval da J.K. Rowling, né? Tem o próprio aval da J.K. Rowling, que é uma das produtoras executivas da série. Então, é aquilo. É uma das coisas que eu falo. Você acabou de dizer que tem um aval da própria escritora. Ela não acerta as datas dos livros dela. Acho que ela não lembrava nem que ela tinha escrito isso. Né? Mas vamos lá. Só pra fechar esse assunto, é diferente. Eu não sei se vocês lembram, na época do lançamento da série Anéis de Poder, que tinha um elfo negro. E aí todo mundo, meu Deus, o elfo negro. Que não tinha problema nenhum. Porque era um personagem novo, um personagem que não tinha embasamento pra história, pra lore em si.
de que Tolkien escreveu, era um personagem que estava surgindo ali. Se foi citado em alguma carta, alguma passagem que Tolkien escreveu, eu não sei informar, mas é algo que, tipo assim, é relevante para a história. Então você traz um personagem novo, você tá criando alguém novo, e eu gostei demais do personagem. Outra coisa é como o Pedro falou, você pegar um personagem que ele é categoricamente tratado de uma forma e você faz totalmente o oposto e muda totalmente o sentido da história. Eu nunca li, mas eu sei um pouco da história de Harry Potter e você sabe que aquele cara sofreu bullying pelo pai de Harry. Ou seja, se vai acontecer isso na série, que tem que acontecer, o pai de Harry era racista. Pronto, vai ser essa pauta que vão E usar. Harry também, né? Por tabela, porque Harry também olha assim pra ele e É, desconfia dele o tempo inteiro. Ah, quem roubou a pedra filosofal foi Snape. Pô, aí isso, é pronto. foda, né, Harry Potter? Peraí também. Como assim, Aí irmão? pronto, ele, por tabela, vai ser racista. E aí, você vai tratar o personagem principal da série, um Harry Potter da vida, como racista? Pra mim não tem sentido. Eu achei uma forçação de barra muito grande. Mas como eu não sou fã e não. Como eu falei, e eu não tô falando isso pra agredir alguém, não. Assim como tem pessoas que não gostam do Senhor dos Anéis, eu não gosto, não tenho essa afinidade toda com o Harry Potter. Então, pra mim, tanto faz. Mas, se eu fosse fã, você pode ter certeza que eu estaria aqui gritando, meu microfone já teria estourado e vamos embora. Cara, tem tanto personagem. Olha, você podia ter feito o Hagrid negro. Você podia ter feito o Dumbledore negro. Você podia ter feito o Lupin negro. Você podia ter feito o Olho Tonto negro. Isso eu tô falando só dos heróis, tá? Como eu falei, se tivesse muita ousadia, fazia o Sirius Black negro também. Você tem vários personagens pra fazer e não faz. E é de propósito, é pra galera ficar falando, tanto que a gente tá falando aqui, sei lá, uns 10 minutos disso e, enfim. Falando sobre o que eu achei do trailer em si. Eu achei bem legal todas as cenas, eu achei a retratação de Hogwarts maravilhosa. Bem mais fiel do que nos filmes, embora os filmes sejam bem fiéis. Personagens como o Dumbledore, gostei bastante. A Minerva McGonagall, gostei bastante. O Hagrid tá bem legal. Tá trazendo uma vibe Robbie Coltrane, que era o ator original, mas ainda assim tendo uma pegada normal. O Harry Potter, que tem uma carinha meio de Maria Gadu. Porque assim, venhamos e convenhamos, esse Harry Potter, ele tem uma arcada dentária invejável. E ele parece ter uns 30 anos. Esse moleque tem cara de quem tem 30 anos. Se você compara ele com o Rony Weasley, você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Esse moleque pelo menos é uns 5 anos mais velho. Mas não é. A própria atriz da Hermione, eu achei um acerto fenomenal. Tanto que ela que dubla a Hermione no audiolivro da Audible. Né? Ela que faz a Hermione no audiolivro. Então, eu gostei bastante do elenco, menos do Snape. Mas assim, com tudo que eu falei aqui agora, se conseguirem adaptar mesmo, adaptar de uma maneira coerente, não vou reclamar. O problema é o seguinte, o próprio J.R.R. Martin não, G.R.R. Martin, de Game of Thrones, falou que quando você muda qualquer coisa na história, principalmente, ele falou isso da Casa do Dragão, né? Quando você tira um detalhezinho da história, por mínimo que seja, você que é um showrunner de série, isso pode reverberar lá na frente com problemas muito grandes. Ele falou isso depois de uma cena em Casa do Dragão, da escolha da Helena. Eu acho que é esse o nome da personagem. Que ela tem que escolher qual dos dois filhos ela ia matar. E no livro ela escolhe um e eles matam realmente o cara, o moleque. E na série não acontece isso, acontece de uma maneira bem diferente. E ele falou que isso ia acarretar futuramente em personagens que deveriam morrer, não vão morrer. E eles vão ter que arrumar uma saída e vão sair fazendo isso várias e várias vezes, até chegar na Daenerys. Ou seja, é um problema que, beleza, por mais que seja pequeno, vai acarretar num problema maior lá no futuro. E é justamente esse o caso do Snape aqui, porque vai acarretar na revelação no futuro de que o Tiago Potter, o Sirius Black, o Pedro Pettigrew, o Lupin eram todos racistas. Infelizmente, não tem o que fazer. Como é que você vai adaptar isso sem trazer esse contexto? Até porque o Snape é o único professor, né, na série, negro de Hogwarts. Ou você vai ter que fazer vários outros personagens negros, ou você
vai ter que arrumar uma maneira de justificar esses atos que não tem justificativa, sacou? Porque nos próprios livros os personagens já estavam errados. E agora eles vão estar mais errados ainda porque vai aparecer um motivo racial. Mas é o que eu falei, se adaptar direitinho, beleza, não vou reclamar, mas vamos ver. O que eu acho é que a comparação vai ser muito injusta. O Snape dos filmes, eu acho perfeito o Snape dos filmes. E aí você vem com essa forçação de barra em cima de um personagem que todo mundo já gosta, que já é bem construído, que a galera já tinha fancast, pô, eu não lembro o nome do ator, mas o que fez Star Wars, o Kylo Ren, que ficava perfeito pro personagem. Ele ficava perfeito pro personagem. E aí você força essa barra. Enfim, vamos falar mais, a gente fala mais pra frente em outro podcast sobre isso, quando a gente for falar de Harry Potter mesmo. A série tá marcada pra estrear dia 25 de dezembro, exatamente no dia do Natal, assim como aconteceu com Stranger Things. Dia 25 de dezembro o primeiro episódio, o segundo episódio dia 1 de janeiro, ou seja, depois do Ano Novo. E, cara, eu estou empolgado. Espero não quebrar minha cara, espero do fundo do meu coração não quebrar minha cara. E continuando no mundo da literatura, a gente teve também o novo filme de Senhor dos Anéis, que já ganhou boa parte do elenco. A famosa Caçada por Gollum. Senhor dos Anéis, a Caçada por Gollum, que no livro é uma parte bastante rápida ali, né? É uma parte que acontece antes da história se desenrolar, como a gente tem nos filmes. Então acontece antes dos filmes. E vão voltar personagens que não fazem parte dessa história. Personagens que não fazem parte dessa história, como todos os hobbits que aparecem, porque eles não fazem parte dessa história nos livros. O que acontece? A Caçada por Gollum, eu vou deixar a Bernardo explicar, mas só pra falar um pouco sobre os personagens que já estão confirmados, a gente tem o Ian McKellen como Gandalf, que sim, participa da história no livro. A gente tem o Elijah Wood como Frodo, que não participa. A gente tem o Andy Serkis, que vai ser o Gollum e o diretor do filme. E, bom, é a Caçada por Gollum, então ele participa, né? O Billy Boyd, que é o Pippin, vai estar retornando também. E o Dominic Monaghan, que é o Merry. Mas os personagens da Caçada por Gollum não são os hobbits. É o Gandalf e o Aragorn. E mais outros membros da Sociedade do Anel, que não era formada ainda na época. Mas o Viggo Mortensen, que é o Aragorn, falou que ele não vai retornar. E pra quem tá se perguntando por que o Andy Serkis é o diretor, porque o Peter Jackson não quis ser o diretor desse filme. Ele vai ser o produtor do filme, ou seja, ele vai estar na produção do mesmo jeito, mas ele não vai ser o diretor do filme. Eu, como um grande fã de Senhor dos Anéis, eu queria que fosse mais fiel um pouco. Espero que a aparição desses hobbits sejam como se eles estivessem contando uma história. Eu espero muito que seja isso. Tipo, aconteceu isso, e aí nessa história mesmo, né, o que tem no livro, é Aragorn e Gandalf, e acabou. São os dois. O Gollum, eu não lembro, tá? Vocês vão me perdoar aí, mas ele tava preso na cidade lá do Legolas, né, não lembro o nome dela. Não, mas não é Valfenda, não. Não é Valfenda, não. É a dos Elfos Negros. Eu não lembro o nome. E aí ele foge, se eu não me engano é isso. E aí Aragorn e Gandalf vão atrás dele. É basicamente isso. Legolas participa, mas assim, ele não vai atrás de ninguém. Ele só é citado. Então... Treva Mata? É isso mesmo, né? Treva Mata. Treva Mata. Dos Elfos Negros. Gente, eu tô muito perdido em Senhor dos Anéis, porque é muito nomezinho que você tem que saber, e eu tô lendo agora Caminhos dos Reis, uma das maiores fantasias modernas, né, que é de Brandon Sanderson, e é muito nomezinho também pro cara lembrar, então você acaba se confundindo. E eu tô botando muita fé. O ator que tava sendo cotado pra ser o Aragorn, um deles, era o Henry Cavill, que é o nosso super-homem e o nosso Geralt de Rivia, o de verdade.
Chega de O de Henry verdade não. Não, Henry Cavill é muito bom, pô. E é uma história boa, é algo que eles vão, tipo assim, aumentar muito a história, porque a gente não tem um enredo. Eu lembro, eu acho que no Silmarillion eles contam um pouco sobre isso também, mas nada muito grande. É só tipo, aconteceu isso. Eles foram atrás do Gollum. Pronto. Basicamente isso. E no filme a gente tem a fuga, né? Se eu não me engano. Uma cena que é a fuga do Gollum de Treva Mata, tipo, bem rápida assim, como se fosse um flashback, e ele sendo capturado e levado pra Barad-dûr, que Barad-dûr é a torre lá do Sauron, né? Que nos filmes tem o olho e no livro não tem, mas nos filmes tem o olho. E aí ele é torturado lá em Mordor e passa a informação pra Sauron de que o anel tá com um bolseiro, que aí vão atrás de Bilbo, dos bolseiros no condado, e se desenrola toda a história do Senhor dos Anéis, né? A Sociedade do Anel, Duas Torres Bernardo. Breaking e news. Breaking news. Acabaram o Retorno do Rei. faz 20 minutos que acabaram de confirmar todo o elenco que vai voltar. Eu vou falar aqui quem vai voltar, tá certo? Primeiro, Legolas volta. Lee Pace como Thranduil, que é o pai do Legolas. A gente tem a Kate Winslet Bom. como Marigold, que é a mulher, se eu não me engano, tá? A mulher do Tom Bombadil. Vai voltar, vai aparecer nesse filme. E saiu o ator do Aragorn, que vai ser nada mais, nada menos Não, você tá que rindo, velho. Christian Grey de 50 Tons de Cinza. Não tô brincando, é sério. Pode olhar nas redes sociais aí. Saiu vários outros atores aqui. Pelo visto, pelo que deu a entender, eles vão... Vai ser uma história contada do Frodo. Então, eu não sei quem é esse personagem aqui, eu vou até pesquisar, porque acabou de sair, né, gente? Então, eu não... Estão falando que Halvard vai aparecer. Eu não sei que autor é esse, Halvard. Tá dizendo que é um personagem que vai ser Enquanto tu dá uma olhada aí, eu vou só dar uma contextualizada pro pessoal. A história da caçada do Gollum, eu tava olhando aqui só pra confirmar, ela se passa entre a festa de aniversário do Bilbo, aquela que a gente vê no filme, cheia de fogos e tal, e a partida de Frodo pra a Sociedade do Anel e, consequentemente, Duas Torres e o Retorno do Rei. Nos filmes, essa transição do aniversário pra saída de Frodo é instantânea. É como se fosse no outro dia ou dias depois. No livro, são 17 anos. Então, nesse intervalo de tempo, teve a caçada do Gollum, que é a busca de Aragorn por Gollum. Atrás de informações do anel, essas paradas. Então, como eu falei, né? Pedro acabou de confirmar que vai ser uma história que o Frodo vai contar. Então, isso já me dá um alívio, sabe? Eu espero que ele não participe. Provavelmente ele vai participar no final, né? Quando termina essa caçada e tal. E aí vai vir, que é quando o Gollum passa a informação pra Mordor que o anel tá no condado. E aí vai ser a conexão com o Senhor dos Anéis. Minha expectativa é muito boa, mas agora com essa notícia do ator que vai ser o Aragorn, não me apetece muito, porque pra mim o Viggo Mortensen, ele não é o Aragorn, ele nasceu o Aragorn, porque é absurdo o que esse cara fez em papel, em tela, né? O que ele fez com papel, porque ele viveu aquele personagem. Se você pesquisar, você vai ver que ele dormia com os cavalos, ele dormia na selva, ele tentava capturar a essência do personagem e ele conseguiu. E aí vamos ver, né, como é que vai ser esse cara. Espero que não façam ele diferente da essência dos filmes, porque a essência dos filmes você vê um cara calmo, ele é um guerreiro, ele é forte, ele mata os orcs, mas ele é um cara calmo. Espero que eles não transformem o Aragorn num soldado, sabe? Como um Conan, um Aquiles, um cara que fala forte, fala gritando. Eu quero que eles deixem o personagem como ele é. Mas enfim, minha expectativa é boa.
Vamos ver aí o que é que desenrola. Eu tenho muito medo de quebrar a cara, né? A gente quebrou a cara com o Anéis de Poder, que eu ainda dei uma chance na segunda temporada, mas pelo amor de Deus. Teve a Guerra dos Rohirrim também, desse universo que também me desculpe. E agora a gente tem isso. Estão apostando muito alto com todos esses personagens. Porque da última vez que juntaram esses personagens, a gente teve zilhões de Oscars, né? Então vamos ver. E foi confirmada a data de estreia. E será no mesmo dia de Vingadores Doutor Destino. Dia 17 de dezembro, mesmo dia que estreia Duna também. Cara, bizarro. Eu tô muito feliz porque a volta do Lee Pace, que é um ator que eu adoro, como Thranduil, ele arrebenta em O Hobbit. A Kate Winslet, pra quem não sabe quem é a Kate Winslet, ela é nada mais, nada menos do que a Rose de Titanic. E ela vai ser a personagem Mary Go. Eu não sei que personagem é essa. E o Leo Woodall, que era o cara que tava sendo cotado pra ser o Aragorn, ele vai ser o Halvard. Que eu também não sei que personagem é esse. Pesquisei aqui na internet, não apareceu nenhum personagem. Mas assim, muito legal que a gente pegou essa notícia enquanto gravava o podcast. Porque se essa notícia eu só visse amanhã, eu ia ficar com muita raiva, né? Mas, cara, assim, eu gostei do elenco. Quero ver como é que vão adaptar. A experiência prévia de Hobbit não foi legal, né? Então vamos ver como é que vai ser, como é que isso vai acontecer. Só lembrando, o diretor vai ser o próprio Andy Serkis, que já dirigiu outros filmes também. O Andy Serkis, ele é um ator fenomenal. Se eu não me engano, ele dirigiu o Planeta dos Macacos, né? Ele dirigiu os primeiros filmes de Planeta dos Macacos antes do Matt Reeves assumir. E ele também dirigiu grandes filmes como Venom 2 também, tá? Então, é sempre bom lembrar desse detalhe. E dirigiu aquele filme do... Aliás, ele vai dirigir um filme... ele vai dirigir um filme sobre um porquinho, um filme de animação sobre porcos, que vai lançar esse ano também. Fica aí a curiosidade. Cara, foi muita informação aqui, muita coisa rolando, muita notícia. Então, eu preciso me retificar. Retifixe. O lançamento é dia 17 de dezembro de 2027. Então é com Vingadores Guerras Secretas, que vai ser na mesma data. Também é loucura. Beleza. É loucura. Mas... loucura do jeito. E só pra conectar tudo, né? Foi muita informação, então eu fui falando meio picado. A ideia dessa caçada é Gandalf quer capturar o Gollum pra entender um pouco mais sobre o Anel do Poder. Ele quer entender o que é aquele anel que Bilbo tem. E nesse meio tempo, ele consegue capturar, né? Aí é a caçada, eles vão conseguir capturar o Gollum e vão prender lá em Treva Mata. Treva Mata, cidade de Legolas. E aí, o que acontece? Ele foge e vai atrás do anel. E Legolas vai pra Valfenda, pra Sociedade do Anel, com o intuito de informar aquelas pessoas que o Gollum fugiu. Pra quem não, então pra é quem uma conexão grande. Não estiver entendendo, Treva Mata é onde os hobbits ficam presos no filme. Então, se você viu o filme, tem a cena que eles ficam presos, tem aquela cena ridícula deles escapando, e é lá que eles ficam presos, tá? É exatamente lá onde eles ficam presos nos livros e no filme, que tem aquela cena dos barris no rio, que Legolas sai fazendo parte do Hobbit, justo. Matando os orcs. Justo. Beleza. Próxima notícia é a última temporada de The Boys, que está saindo agora, estou acompanhando. Gostei dos primeiros episódios. Assim, The Boys é escrito pelo Mark Millar, né? E o Mark Millar, venhamos e convenhamos, não é um escritor muito Roberto Carlos, pelo menos não ao meu ver. E nos quadrinhos, eu li os quadrinhos inteiros de The Boys, eu achava bem engraçado, mas é aquela parada, piada de bunda e de peido. Há lá um filme do Adam Sandler relevado à quinta potência de
violência e sexo. A série foi uma surpresa pra mim, porque eu achei a série muito melhor do que os quadrinhos. E essa última temporada, ela requenta várias coisas. Eu acho que o Homelander na série, ele é muito passivo, ele é muito burro. Coisa que nos quadrinhos, beleza, ele é burro também, mas ele pelo menos é mais maligno, por incrível que pareça, ele é mais maligno do que na série. Vamos ver como é que eles vão desenrolar esse final da série, como é que eles vão fazer de fato o Homelander perder, né, de ser derrotado, se é que ele vai ser derrotado ou não. Tem a produção do próprio Mark Millar, ou seja, ele tá trabalhando na série, ele tá dizendo o que é que ele acha sobre cada personagem, não que isso sirva de muita coisa. Mas eles já mudaram completamente o que acontece nos quadrinhos, então não se baseie nos quadrinhos pra tentar adivinhar o que vai acontecer. Eu confesso que eu assisti muito por cima a última temporada, assisti com meu pai ia assistindo assim, aí quando eu ia ver ele já tava assistindo, eu pegava o episódio no meio ali e continuava. Mas é isso, vamos ver agora como é que vai ser o final. E expectativa ok, razoável, mediana, tá bom. Como o Pedro falou, é muito violento, é muito carregado, tal. E o que aconteceu comigo foi o seguinte, vou dar minha testemunha de vida sobre The Boys. Eu nunca tinha assistido The Boys. E aí eu tenho um amigo que me recomendou, tu gosta de quadrinho, Lê, assiste isso, tu gosta de quadrinho, assiste isso, assiste. Até que um dia eu dei a chance de assistir. E gostei da primeira temporada. Só que eu cometi o erro de assistir encarrilhado todas as temporadas, episódio atrás de episódio, eu e minha mulher assistindo. E a gente chegou até a penúltima temporada, né? Essa última, antes de sair essa final. E eu cansei. Quando a gente chegou, tipo assim, era as mesmas piadas, as mesmas coisas, os mesmos personagens. Eu acho que se eu tivesse assistido junto com o pessoal, ia ser legal, porque ia ter ali 10 episódios, aí eu ia passar um ano e pouco, aí ia vir mais 10 episódios. E aí você ia, tipo, recarregando daquilo ali. Mas eu cansei. Não assisti o spin-off. Tem o spin-off, né? Que inclusive tem um ator brasileiro que participa. Não Eu não achei uma bosta. assisti... Não assisti nenhum episódio ainda que saiu dessa última temporada. Eu vou assistir em algum momento da minha vida. Eu vou terminar. Eu deixei 2 episódios faltando da penúltima temporada. E muito provavelmente eu vou assistir encarrilhado. Assistir esses 2 e assistir essa outra temporada. Eu vou esperar fechar a temporada pra assistir. Eu não gosto disso. Tipo, eu sei que é da cultura de vocês e de todo mundo de sair um episódio. Eu gosto quando sai tudo de uma vez, porque eu assisto muita coisa. Então, às vezes eu assisto um episódio na quinta-feira, aí na sexta-feira eu tô assistindo outra série, aí na quarta-feira eu tô assistindo outra série. Aí no final das contas fica muita informação pra cabeça. Quando você assiste tudo de uma vez, é muito mais conectado. Eu penso assim. Então, vamos ver, né? Eu vou esperar juntar todos os episódios e vou dar minha opinião no final. Outra breaking news, a gente já ia falar isso, já tava na pauta, mas acabou de sair. Pra quem não sabe, tá tendo o CinemaCon, que é um evento... digamos que é a nova San Diego Comic Con, mas pra cinema. E foram mostradas várias coisas. Acabou de sair o trailer de Clayface na CinemaCon, tá? Não saiu pra todo mundo, então a gente não viu ainda. Mas foi exibido um trailer de Clayface. Foram exibidos algumas mensagens dos atores de Superman Man of Tomorrow, eles falando que vai começar as gravações. E também foi exibido um painel com os próximos lançamentos da Warner lá. Lembrando que é um evento fechado, só pra mídia, ou seja, a gente não tem acesso às coisas que estão sendo lançadas lá. Isso é informações de pessoas que estão lá dentro, que estão passando. Mas um detalhe chamou muita atenção e é sobre isso que estava na pauta. É que de todos os filmes que saíram pra esse ano e pra 2027, um filme não foi adicionado nessa amostragem, que foi The Batman Parte 2. The Batman Parte 2 não foi adicionado nos filmes que vão sair em 2027, o que pode sugerir que o filme vá ser adiado pela, sei lá, 28ª vez. No meio de tudo isso, a notícia que a gente separou pra falar aqui é justamente sobre o Sebastian Stan,
que é o Bucky Barnes, o nosso grandíssimo soldado invernal, sendo confirmado como o Duas Caras em The Batman Parte 2. Personagem que já havia aparecido em Batman, na trilogia Batman. Se você não viu o episódio, vá ver o episódio que a gente fez sobre a trilogia Batman do Nolan. Vai voltar agora com o Sebastian Stan como Duas Caras. Ele que é um ator que eu acho muito bom. Eu acho perfeito para o papel. Ele tem cara de Mauricinho. Combina perfeitamente. Mas eu acho que o que mais chama a atenção aqui justamente é esse suposto adiamento de The Batman. Mais uma vez, o filme que era para ter sido lançado no final do ano passado. Ia ser lançado no final desse ano. Depois foi para meio de 2027 e agora talvez só em 2028. Gostei demais dessa notícia, demais mesmo. É um ator que eu adoro. Inclusive, pra mim, era pra ser o Capitão América agora. Era pra ser o Capitão América. Não tem sentido o Capitão América ser o super soldado, mas já falamos sobre isso aqui no podcast. E aí, escolheram um ator foda, desculpa a palavra, foda pra fazer o Duas Caras e não entregam absolutamente nada sobre o filme nessa CinemaCon. Mas, em contrapartida, tivemos outras notícias na CinemaCon. Vou passar bem rápido sobre elas. Teve uma cena exclusiva do filme do Homem-Aranha, Um Novo Dia, apresentada pro pessoal lá. A gente não vai comentar agora porque a gente não tem muita informação sobre a cena, mas assim que ela for liberada para o público, muito provavelmente a gente já vai comentar por aqui. Também foram mostradas algumas imagens da animação Homem-Aranha Além do Aranha-Verso, que será a terceira parte, né, desse universo animado do Homem-Aranha. Tivemos a confirmação do live action do Zelda. Para quem não sabe, Zelda é um jogo da Nintendo, muito famoso, tem para várias plataformas. Confirmação e elenco. Da Nintendo, confirmação e elenco. Não tô com o elenco aqui para falar, mas se Pedro conseguir, ele comenta. É um jogo que tem para vários consoles, obviamente da Nintendo, porque a Nintendo não compartilha nada com ninguém. Ela é igual o Kiko do Chaves. Então eu acredito também que eu acho que o filme só sai para os consoles, né? Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch 2 Lite. Tô brincando, mas não sei se saiu data. Pedro vai dar uma olhada depois. Anunciaram também Jumanji 4 até agora. E pra mim, o que eu mais gostei dessa CinemaCon, foi o anúncio e o trailer, né? Não saiu o trailer ainda pro público, em geral, mas já saiu o trailer lá e foi muito bem comentado, que foi o trailer de Resident Evil, o reboot dessa saga. E pelo que deu a entender, por todas as pessoas que assistiram, que estavam lá, falaram que é um Mad Max de terror. Ou seja, Mad Max é bom e estão adicionando o terror, que é o que Resident Evil sempre precisou e nunca teve. Falaram que é o tempo todo pânico, suspense, você fica agoniado assistindo o trailer. Então, se a vibe do filme for essa, e eles trouxerem a história dos jogos de verdade, acredito que a gente vai ter uma nova saga de sucesso nos cinemas. É uma série, não? Porque Resident Evil merece. É um filme. Ah, é um filme. Se eu não me engano, é um filme. Mas teve uma série recentemente, né? Bem-vindo a Raycon City, que é uma bosta, não assista. Então, tô muito feliz com esse anúncio. O anúncio desse filme. Ainda sai esse ano, se eu não me engano, é em setembro. Espero que eles respeitem a saga, porque Resident Evil é uma saga que merece. A gente tá deficitário de filmes e séries de zumbi. The Walking Dead veio e foi embora. Fez a felicidade de muita gente, fez a felicidade da minha adolescência. Mas hoje a gente tá muito carecido disso. Então, espero que dê certo. A gente também teve outras grandes notícias aqui. Foi confirmada a atriz Adria Arjona para interpretar a personagem Máxima em Superman Man of Tomorrow. Mas, ao que tudo indica, tem uma pegadinha aí que talvez ela seja a Mulher Maravilha. Tá? Não confirmaram 100%. É uma atriz que ela parece com a Mulher Maravilha. Tá?
Ela parece bastante com a Mulher Maravilha. Mas... Com certeza vai ser. Com certeza vai inclusive, ser. ela Com certeza. fez aquela série Andor de Star Wars e tal. Também tivemos uma outra notícia que aí não tem nada a ver com a CinemaCon, que foi os Robins do Universo Absoluto sendo revelados pela primeira vez. Né, os Robins sendo revelados como pilotos de mecha. Eu achei bem louco essa ideia aí. Os caras são pilotos de mecha. O Robin é um gigantesco mecha. E a gente tem o Dick Grayson, o Tim Drake, o Jason Todd. Aí tem um personagem negro que talvez seja o Duke Thomas. E uma personagem mulher que talvez seja Stephanie Brown ou qualquer outro personagem branco, sei lá, Bárbara Gordon não é porque a Bárbara Gordon já apareceu, né? Mas... enfim, essas foram as notícias que eu tinha pra falar. Bernardo vai falar mais algum aí que eu não cobri aqui. Ah, falando do filme do Zelda, eu tenho aqui o elenco, tá? São pessoas... se eu não me engano, os atores, eles são suecos, tá? Como fazer... tanto o Link quanto a Zelda. É o Benjamin Evan Ainsworth como Link. E a Zelda é a Bo Bragason. Não sei quem é. A produção vai ser do Shigeru Miyamoto, que é o presidente da Nintendo. Ele, o grandíssimo Avi Arad. Se você já viu o nosso vídeo, primeiro podcast aqui sobre MCU, você conhece esse nome. O Avi Arad vai ser um dos produtores. E a direção vai ser do famoso Wes Ball, que eu acho um nome muito legal, porque o cara tem bolas no nome dele. Ele é um diretor que ficou muito famoso por ter feito aqueles filmes Maze Runner, né? E Planeta dos Macacos, um dos últimos agora. E ele tá voltando pra dirigir esse de Zelda, e o filme vai ser gravado na Nova Zelândia. E para trazer um pouco a pauta para quadrinhos, né, que a gente falou pouco, o Pedro acabou de falar dos Robins do Absolute Batman. Esse mês chegou às bancas o universo Energon, Transformers, G.I. Joe, num universo só. Infelizmente a Panini ainda não entregou a minha cópia e a cópia de Pedro. A gente tá louco para ler. Mas se você gosta e conhece um pouco sobre os Transformers ou quer se aprofundar nisso, mesmo que a gente não tenha lido, a gente recomenda muito, e muito provavelmente nas próximas semanas a gente vai estar publicando um podcast exclusivo desse universo. Então, se você gosta de G.I. Joe ou Transformers, procura saber mais um pouco sobre, para você já estar por dentro, para quando a gente falar dele aqui, você já ficar ligado. É bom falar sobre isso, porque a Panini não entregou por erro deles, da própria Panini. Não foi erro de logística, não foi erro de aliás, foi um errinho de gráfica, mas o erro é deles, porque não revisaram o próprio material. Porque a capa do Transformers estava com algum erro. Tinha algum erro ou na capa ou na contracapa, não sei ao certo. E aí eles fizeram esse recall aí, pegaram as que estavam em banca e as que já tinham sido enviadas e cancelaram, e fizeram o retorno lá pra eles, e eles vão mandar de novo. Mas enfim, né? Vamos esperar aí, a gente fez a assinatura. É isso, o podcast foi esse. Podcast recheado de notícias em primeira mão, notícias que você não viu em nenhum lugar, notícias que saíram tem 1 hora, tá? Esse nosso Senhor dos Anéis tem 1 hora, e a gente tá gravando tem 1 hora, ou seja, saiu enquanto a gente fazia o podcast. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você está vendo no YouTube, deixe seu gostei, se inscreva no canal. Se você está escutando pelo podcast, pelo Spotify, deixe seu comentário aí. Vai ter uma enquete aí nos comentários. Eu não sei do que é que eu vou fazer essa enquete ainda, mas vai ter uma enquete aí na descrição do episódio. Adicione o episódio, siga o Balão de Fala no Spotify para você estar recebendo sempre a notificação de quando sair episódio novo. Deixe o seu gostei aí também nos episódios, tá? E é isso. A minha mensagem, como sempre, é: busquem conhecimento. Agradeço demais a presença de vocês aqui. É muito bom a gente estar de volta gravando. Muitas notícias boas foram gravadas hoje. A gente tem alguns podcasts para gravar ainda, então fiquem ligados aqui. Quando a gente lançar, a gente vai anunciar lá no Instagram, Balão de Fala News. Vai sair essa semana, que é isso que a gente tá gravando. Vá lá no Instagram, Balão de Fala, ou lá no canal Entre Tiras no YouTube e no Instagram, canal Entre Tiras. É muito bom estar aqui com vocês.
Gostei demais das notícias de hoje, inclusive das breaking news que veio aqui no meio da pauta para rechear ainda mais o conteúdo desse podcast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera!